Olá, povo de Deus, Igreja do Senhor Jesus. É bom chegar até vocês, ainda que vocês em casa, descansando, merecido descanso. E nós podendo aqui gravar a escola bíblica e partilhar um pouquinho da palavra de Deus. É férias, é descanso, mas jamais da palavra do Senhor. Abra, por favor, irmão, ou acompanha a projeção aí na tela. O Evangelho de Mateus, capítulo 28, e nós vamos ler a partir do versículo 15. Assim diz a palavra de Deus: eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Essa versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Seguiram os 12 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia! Irmãos, assim como naquele tempo, uma mentira ela é propagada nesse mundo. O alicerce da fé cristã, a ressurreição do nosso Senhor, ela tem sido negada, ela tem sido não propagada. E nós, como igreja do Senhor Jesus, nós somos o testemunho, nós somos carta em que o mundo está lendo, em que ele veio a esse mundo, ele pagou o preço pela minha reconciliação e a sua reconciliação com Deus. Isso é uma verdade gloriosa. Como igreja do Senhor, nós precisamos cada vez mais, não só ir, mas fazer discípulos em nome do Senhor Jesus. Que você possa refletir nessa manhã sobre essa verdade. Aonde você estiver ouvindo essa palavra, a porção da palavra de Deus, que o Espírito Santo, ele te constrange a um modo tal, em que aonde você estiver, você propague o Evangelho. Você propague a palavra, você fale dessa verdade gloriosa, que é o nosso Jesus vivo, habitando em mim, habitando em ti. Aleluia. Vamos orar? Vamos orar, igreja. Louvamos o teu nome, Senhor, pela tua presença. Muito obrigada, porque a nós foi dado o privilégio de sermos teus discípulos, Senhor. Por nenhum merecimento, apenas por graça tua, Deus, e pela tua misericórdia que nos reveste todos os dias, nós podemos com ousadia, com intrepidez, Pai, anunciar o teu evangelho, a tua palavra, que é o poder para transformar, para libertar, meu Deus, para tirar vidas da mão do diabo, Pai. Obrigada, porque isso é privilégio dado à tua igreja, e nós somos a tua igreja. Espírito Santo de Deus, revista-nos, Deus, com o teu poder, com a tua presença, Pai, para que nós possamos ir em teu nome, divulgar a tua palavra, anunciar a tua salvação em Cristo Jesus. Louvado, exaltado, magnificado, Senhor, seja o teu nome, através da nossa vida, através da tua igreja, aonde estiver, que cada um venha anunciar o teu evangelho, ser o teu discípulo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos e nós te agradecemos. Aleluia. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra
quem tu és e enche o meu coração no amor que faz mudar. Vamos declarar mais uma vez, declare: Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Sim, esse culto, Senhor, nós pedimos, Deus, enche-nos nossos corações, o teu amor, Deus, que faz mudar o mundo, Senhor. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Vamos declarar: Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz. Na sua casa tu pode declarar isso: Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Vamos fazer essa oração. Eu vou construir, declare: eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser Santo, santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que... mais uma vez, declare: Santo, Santo, Santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra
quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Senhor Jesus, nós estamos aqui de forma mais simples na Tua presença. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos dar um coração de discípulos, de servos diante do Senhor, Pai. Enche-nos do Teu amor, enche os nossos corações desse amor, que possamos resplandecer o Senhor onde formos, Senhor. Em situações mais adversas, Senhor, que o Senhor possa nos dar a oportunidade de manifestar o Teu amor que faz mudar o mundo, Senhor. Nós estamos aqui, enche-nos desse amor, enche-nos dessa convicção, enche-nos dessa fé, porque muitas vezes começamos a caminhar e nossa fé, o nosso nível de fé, o nosso nível de convicção, Deus, vai caindo, Senhor. Mas nesse dia eu te peço, Pai, que o Senhor possa nos encher da Tua presença, porque nós queremos construir a nossa vida em Ti, nós queremos resplandecer o Senhor. Sim, nós queremos, eu vou construir. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser. Mais uma vez declare essa realidade, essa oração. Eu vou construir. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Aleluia, Jesus. Nós confiamos em Ti. Nós confiamos no Seu eterno amor. Nós queremos nos voltar para Ti. Nós queremos voltar a Ti, Jesus. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a Ti me achego. Queremos chegar a Ti, esse culto, Senhor, ansiando oferecer algo de valor, alegrar Teu coração. Quando a música se esmorece e o resto desaparece, simplesmente a Ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para alegrar Teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Jesus, mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és Tu, a essência és Tu. E de imensurável valor,
ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção vamos declarar essa manhã. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, como a essência és tu, a essência és tu. Para encerrar, estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Bom dia, queridos. Estamos juntos para mais um tempo de estudo da Palavra de Deus. A gente vai manter aqui o Bruno e a Manu, porque certamente estarão nos auxiliando aqui. Amém. Na verdade, estou dizendo isso porque eles vieram para o louvor, né? Não foi nada combinado deles nos ajudarem em nada, mas como o tema é bem interessante, importante, fala sobre religiosidade, fala sobre comportamentos distintos entre fariseus, hipócritas e discípulos verdadeiros. Eu acredito que vai haver, de alguma forma, um modo de somar. Mas também, se não tiver, não tem problema nenhum. O tema da palavra hoje é fariseus versus discípulos. E esse versus é contra mesmo, né? Não é um e mais outro, não. É um contra o outro. Infelizmente, não deveria ser assim, mas foi isso que aconteceu no tempo em que Jesus estava ou esteve aqui corporalmente. E nós vamos ler o texto de Mateus capítulo 23 para darmos base a essa mensagem e depois vamos prosseguir. Mateus capítulo 23, a partir do primeiro versículo. Eu estou com a minha versão aqui, mas eu vou tentar então acompanhar a versão pela tela ali, que é uma versão diferente da minha. Mas vamos ver. Então Jesus pregou às multidões e aos seus discípulos. A gente já percebe aí que há uma diferença, né? Uma coisa é a multidão, outra coisa são os discípulos, dois grupos distintos. Os escribas e fariseus os escribas e fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Isso já é o sermão de Jesus, né? Fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto eles vos disserem, contudo não façais o que eles fazem, porquanto não praticam o que ensinam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que realizam tem como alvo serem observados pelas pessoas. Por isso, fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes mais longas. Amam o lugar de honra nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças e de serem, pelas pessoas, chamados Rabi, Rabi ou Mestre, Mestre. Vós, todavia, não sereis tratados de rabis ou de mestres, pois um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. E a ninguém sobre a terra tratai de vosso pai, porquanto só um é o vosso Pai, aquele que está no céu.
é importante uma observação, não há nada de errado, Jesus não está ensinando que o Bruno não pode chamar o Júlio de pai não, viu? Porque é pai dele, e nem eu deveria ter chamado o seu Raimundo de pai, e nem você, o Fabiano, de pai. São os nossos pais. O pai ali é no sentido de líder, de mestre, de tutor, de discipulador, enfim, esse tipo de coisa. Também não sereis chamados de líderes, pois um só é o vosso líder, o Cristo. Parece que esse versículo explica o anterior, não é? Porém o maior dentre vós seja o vosso servo. Portanto, todo aquele que a si se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Texto bem importante, bem interessante. Eu vou manter a minha Bíblia aberta, talvez eu tenha que recorrer a algum texto, algum verso que tenha a versão um pouco diferente, não é? Para a gente consultar. Bom, eu acho muito interessante, muito importante, queridos, nós observarmos que Jesus, ele não teve problemas durante o seu ministério terreno com pecadores, ele não teve problema com as pessoas comuns. Os seus problemas foram basicamente com o diabo, na tentação do deserto, e obviamente em todo o tempo em que ele esteve aqui, e com os religiosos. Provavelmente as pessoas daquela época não esperavam que os problemas de Jesus fossem acontecer essencialmente com aqueles que deveriam proclamar o Messias e apontar para o Messias como aquele que viria resgatar Israel e a humanidade. Mas o contrário disso foi justamente com os religiosos que os problemas aconteceram, não é? Jesus, ele nunca teve problemas com os pecadores, mas com os religiosos. E os problemas com os religiosos foram praticamente todos, escribas, fariseus e toda aqueles segmentos da religião judaica, fariseus, saduceus, essênios, né? E ele começou a sinalizar problemas já no início do seu ministério, já no Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus, quando ele ensinou: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vocês vestidos como ovelhas, mas interiormente são como lobos devoradores, pelos frutos vocês o conhecerão. Quer dizer, ele faz, depois de um período de uma ministração bem longa, bem importante, talvez a mais importante dentro do ministério terreno de Jesus, quando ele abre o seu ministério terreno, e ao descer do monte, parece que as pessoas entenderam aquela mensagem, porque quando desce no monte, na sequência, nós começamos a ver o seguinte: a descida do monte, depois dele ter dito: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, logo depois, no mesmo capítulo 7, versos 28 e 29, olha o que o texto diz: e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Ou seja, os escribas não tinham autoridade para ensinar. E essa foi a percepção do povo, não foi mais uma denúncia de Jesus. Jesus denunciou que eles deveriam estar atentos, espertos, porque nem todos que falam em nome de Deus procedem de Deus. Nem todos que falam em nome de Deus são efetivamente servos de Deus ou alguém que está promovendo o nome de Deus. E nós chegamos a esse texto do capítulo 23, que é um texto assim, magnífico e conclusivo em si mesmo. Ele denuncia que os fariseus, nesse texto que nós acabamos de ler, que os fariseus e todos os outros escribas, fariseus, saduceus, essênios, era tudo um pacote só. Ele fala fariseu porque era o grupo que constava o maior número de pessoas, né? E ele fala que eles gostavam muito de aparecer. O texto deixa isso muito claro, que eles faziam o que faziam, não porque tinham que fazer, não porque precisava ser feito, mas porque eles queriam mostrar que faziam. E um dos sinais bem importantes é sobre aquela oração em público, né? Orar, ao invés de orar no seu quarto, orar na particularidade com Deus, queria orar para todo mundo ver. E isso acaba sendo um problema, inclusive, que acontece hoje. Eu me lembro que
Agora, na última ministração para novos membros, nós falávamos sobre isso, sobre os ministérios, dons espirituais, né? Existem pessoas que às vezes querem exercer os dons ministeriais, os dons espirituais na igreja, na frente de todo mundo. Então querem falar em língua, querem sapatear, querem pular, é legítimo? É claro que é. Mas por que não fazem em casa? Se o problema é ter intimidade com Deus, se a língua edifica a si mesmo e não ao irmão, por que não fazem em casa? Por que quer fazer na frente de todo mundo para que todo mundo veja? E isso acaba podendo denunciar um problema, não é? E eles alargavam os seus filactérios, diz o texto, e botavam as franjas de suas roupas mais compridas. Até para a gente poder se situar, os filactério era um objeto, uma espécie de miniatura do templo, que eles amarravam com espécies de cordões na sua cabeça, no seu braço, né? No seu braço, eles amarravam no seu braço. Até hoje em Israel, eu não sei se você chegou a ver quando foi lá, Bruno, eles amarram esse templo no braço com tiras de couro, não é? E então o texto diz que eles alargavam, eu não sei como é que é alargar, eu não sei se era botar um templo maior para todo mundo ver, né? Que a lei estava com eles, que Deus estava com eles, e alargavam as franjas de suas roupas. Eu não sei se vocês sabem o que é um talite. Um talite é uma vestimenta dos judeus que eles botavam sobre a cabeça. Até hoje, alguns pastores estão inclusive usando para ministrarem casamento, alguns botam mesmo no pescoço, até de enfeite. A gente até tem um aqui, e a gente usa via de regra de enfeite, às vezes bota em ordenação ministerial no ombro do pastor, né, ou do candidato ao pastor, para o óleo não sujar a roupa, então pega no talite. Acaba sendo até uma indumentária ornamental mesmo, né, algo para ornamentar, mas aquilo tem uma franja, tem umas tiras que significam a lei de Deus. Eles usavam aquilo alargados para mostrar que para eles a lei de Deus era mais importante. Eles alargavam aquelas tiras, eles faziam tranças maiores daquelas tiras, para que o deles sobressaíssem mais aos dos outros. Ou seja, a lei de Deus está mais em mim do que em você. O templo de Deus está mais no meu coração, na minha mente, na minha cabeça. Às vezes eles botavam aqui na testa mesmo, ou nos braços, né? Está na minha percepção mais do que na sua. Então era algo que eles faziam para aparecer. Então, quando nós vemos esse texto, Jesus, assim, no popular, largando aço, com vontade, a gente pensa, gente, será que Jesus não exagerou na dose? Por que toda essa ira contra os fariseus? Por que ele pegou tão pesado com os fariseus? Ele não pegou pesado assim com prostitutas, ele não pegou pesado assim com pecadores. Por que ele pegou pesado assim com os fariseus? Pensando sobre isso, eu peguei o Evangelho de Mateus e fui ler o Evangelho de Mateus, e li o Evangelho de Mateus sob esse ponto de vista. Cara, eu fiquei impressionado com coisas que eu não tinha observado, porque eu nunca li com essa percepção, né? Então eu fiquei impressionado, porque no Evangelho inteiro, desde sempre, os fariseus, os religiosos, criaram um caso com ele. E eu fiz até aqui um relatório, né? Para que a gente possa fazer desse relatório uma introdução, para depois a gente entrar nos pontos do que devemos imitar e do que não devemos imitar, o que devemos fazer e o que não devemos fazer, porque parece que Jesus disse que temos que fazer algumas coisas, né, o que eles ensinam, mas não agir do jeito que eles agem. Pode falar, Bruno. O interessante sobre isso, o ponto central é a hipocrisia da pessoa, e nós estamos numa sociedade hipócrita, que nós temos assuntos tão delicados, né, como homossexualismo, como, né, homossexualismo não, homossexualidade. Homossexualidade, né? Agora tem que ser assim. Tem que falar certo. Perdão, Isso não é escárnio não, viu, gente? É só porque agora se exige que seja dessa forma, então até onde a gente puder ir na medida do que se exige, a gente vai, sem problema. Né, negros, aí pessoas na frente de câmeras, nós estamos inseridos nessa sociedade, na frente de, né, na internet, elas têm um jeito de falar, né? E por trás nós conhecemos pessoas que zombam, que fazem piadas, mas que diante da sociedade, diante da mídia, elas estão falando ao contrário, né, ao contrário do que elas exercem na vida íntima, né? E isso, por que é interessante pensar? Porque se nós estamos inseridos nessa sociedade, acaba nos afetando como cristão, né? Como cristão, e a gente acaba
tendenciando a viver uma coisa que a gente realmente a gente prega sobre uma coisa, mas não vive sobre aquilo, né? É verdade, é verdade. Então vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada no relatório que eu cheguei aqui, viu? Jesus ele teve problema, né, com as autoridades quando já desde sempre, com as autoridades religiosas, né? Ao descer do monte, por exemplo, ele teve essa indisposição, porque ele fala lá em cima do monte, quando eles descem, quando termina o sermão, as pessoas já percebem, já fazem uma leitura óbvia, e isso acontece no capítulo 7 de Mateus. No capítulo 8, ele desce do monte e cura um leproso, e ele manda esse leproso se mostrar ao sacerdote, que era a autoridade. Ou seja, quando a gente, é importante, eu estou introduzindo dessa forma, porque quando a gente observa Jesus mostrando as falhas a serem evitadas dos religiosos, ele não estava desrespeitando a autoridade deles. Há um limite, não é, de autoridade. A autoridade de um pastor, de um líder, vai até onde ele está, coberto pela palavra e pelos princípios, não é, de Deus, certo? Mas ele, quando cura esse homem, ele manda se mostrar ao sacerdote, porque era o sacerdote que tinha a legitimidade de inserir ele outra vez, ou seja, o ex-leproso, à sociedade, porque ele tinha que viver em cidades refúgios, em cidades de leprosos, ou seja, ele não desrespeitou a autoridade, né? No texto seguinte, nós vemos um centurião percebendo isso, que Jesus teve essa percepção, essa iniciativa, e ele, quando se argumenta sobre curar alguém da sua casa, ele diz para Jesus: olha, eu também estou sujeito à autoridade, pode dar só uma palavra que vai ser curado. Ou seja, o centurião, ele aprende a ministração, o princípio, né? Ele atende aquilo que Jesus ministra a partir daquilo ali. Aí, a partir do capítulo 9, nós vemos no verso 10, ele se encontra à mesa com publicanos e pecadores. Publicanos e pecadores eram as espécies, assim, é a forma da Bíblia dizer assim, lixo da sociedade. Publicano eram os funcionários públicos, e pecadores era todo tipo de gente que estava fora dos padrões morais da sociedade. Eram meretrizes mesmo, prostitutas, eram pessoas que viviam uma vida largada. Imagina Jesus se dizendo o Messias, ainda não havia se declarado o Messias, mas estava sendo visto como um profeta. Ele se assenta para comer com o lixo da sociedade. Aí o que acontece? O óbvio, né? Foi o bastante para os fariseus se manifestarem. Capítulo 9, ainda verso 11. Os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que ele come? Porque o mestre de vocês come com publicanos e pecadores. Por quê? Parece que a mensagem é óbvia, né? A mensagem que os escribas e fariseus deixam inferida ali é muito óbvia. Por que não chamou a gente? Nós não somos mais dignos do que eles, não? Você vê que é uma luta de poder, de reconhecimento. Eles são os líderes. É como se, imagina, por exemplo, vamos supor, mal comparando, porque não há como a gente trazer qualquer linha comparativa com Jesus, né? Mas chega um homem assim muito importante, um cara muito ungido, de ministério muito relevante no Brasil ou no mundo, em Nova Friburgo, vem visitar a nossa igreja, por exemplo. Ele está na cidade, e ele chama para almoçar com ele o zelador da igreja e um novo convertido. Aí eu pergunto assim, o pastor Ricardo, mas por que não chamou a gente? Mas por que tinha que chamar a gente? Panela, hein? Panela? Panela, fizeram uma panela, não chama. Ou parece o Bruno tirando o time lá na segunda-feira, só panela? Não, tem justiça naquilo ali. Então, aí o negócio começa a dar problema, né? A partir daí nós vemos uma sequência de problemas, né? Porque é claro, ele começa a dar moral para quem não tem moral, para quem é pecador. Observem que Jesus, ele não dá atenção a gente religiosa que conhece a palavra e que deveria ser crente, viu? Deveria ter comportamento de crente. Jesus não tolerava crente mimado, ele dava atenção a novo convertido, ele dava atenção a gente ímpia que precisava dele. Crente marmanjo, barbado, que está na igreja há trocentos anos, querendo mimo, não era com Jesus que teria isso. A gente às vezes até dá, né? Mas Jesus não dava não, viu?
Se você acha que eu não te dou muita moral, você que está aí há 10, 20, 30 anos na igreja, é porque você não conheceu Jesus ainda. Se você conhecesse o Jesus da Bíblia, você estaria enrolado, você não estaria dizendo isso não, certo? Porque às vezes a gente, mas Jesus era amoroso. É claro que era, ele era amoroso, foi por amor que ele fez isso com os fariseus, deu um sacode neles para ver se eles se ligavam na hora do Brasil, na hora de Jerusalém. A partir daí, então, nós vemos uma sequência de problemas. Capítulo 9, ainda, verso 14. Então, chegaram ao pé dele os discípulos de João. Lembrando que os discípulos de João eram essênios de uma das ramificações do judaísmo. Então, chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Pronto, começam a cobrar. Começa uma cobrança, querendo colocar Jesus contra a parede. No verso 34 do mesmo capítulo, diz assim: mas os fariseus diziam, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Não estava colando mais as investidas que eles faziam, tentando provocar, tentando se impor a ele. Quando nós não conseguimos chegar ao nível, ao padrão de uma determinada pessoa em nível espiritual, nós temos algumas alternativas. Uma das alternativas é a gente estudar, a gente correr atrás, né? Vai estudar, vai orar, vai ler, vai buscar a Deus, ou começa a difamar. É uma boa alternativa. Não, mas fulano, mas também do jeito que ele começa a inventar. Às vezes funciona, viu? Se você quiser difamar um líder religioso, lembrem-se que um dia fizeram isso com Jesus. Disseram que ele estava expulsando o demônio pelo dedo de Beelzebu, porque não conseguiam fazer o que ele estava fazendo, então acharam que esse caminho seria a alternativa mais viável, mais fácil. E isso, de uma forma impressionante, acontece até os dias de hoje. Lá, fulano está desafinando. Vai você fazer, para ver se faz melhor. Mas por que fulano está pregando? A mensagem é: eu faria melhor. Toda vez, viu, crente? Toda vez, crente, que você estiver no banco da igreja sentado, o pastor pregando, o irmão aqui em cima pregando, e alguém começar a te catucar, discordando da mensagem em qualquer ponto, ele está dizendo para você, em outras palavras, o seguinte: eu faria melhor. É essa a mensagem inserida. Entendeu? Porque se ele quisesse ajudar, ele não faria isso com você, faria com o pregador, depois do culto. Chamaria o pregador e diria: querido, olha só, na minha visão, eu acho que você poderia ter tomado esse caminho. Será que se falasse assim não seria melhor? Mas ele não falou com o pregador, qualquer outra pessoa com quem ele falar, ele não vai somar absolutamente nada. Ele estará repetindo, reproduzindo a ação dos fariseus, que apontavam dizendo: faz isso por causa dos demônios. São os demônios que estão com ele. Viu? Isso daí não é Deus não. Então isso daí acontece no capítulo 9, verso 34. Depois disso, Jesus alerta os discípulos de que terão problemas por causa dele. Ou seja, os discípulos terão problema por causa dele, Jesus, porque são seguidores de Jesus, né? Aí ele diz no capítulo 10: envio vocês como ovelhas para o meio de lobos, vocês serão perseguidos. Levarão vocês a tribunais, vos entregarão à morte, sereis odiados por causa do meu nome. Se me perseguem, perseguirão a vocês também. Eu não sei porque crente fica surpreso quando alguém começa a perseguir o chefe, o empregado, o vizinho, o parente que não conhece Jesus. Eu não sei porque que a gente fica surpreso. Aliás, a gente deveria ficar surpreso se não acontecer isso, viu? Os problemas continuaram imediatamente. Os discípulos colheram espigas no sábado, isso está em Mateus 12, e no verso 2, os fariseus, vendo, sempre os fariseus, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Jesus usa de enorme paciência, explica por que poderiam fazer o que estavam fazendo, mas eles não queriam entender, eles queriam um argumento. Já encarou a situação assim? Que alguém começa sempre com uma gracinha, uma perguntinha capciosa e tudo mais, e você explica, daqui a pouco vem uma outra perguntinha. Quando isso começar a acontecer em sequência, a pessoa não admitir aquilo, mas já jogar outra, é porque a pessoa não está a fim de entender, ela não quer aprender coisa nenhuma, ela quer criar problema, ela não quer ouvir os seus argumentos, ela quer só criar problema. Na cena seguinte, vemos se iniciar uma conspiração, como poderiam tirar a vida de Jesus, e isso porque curou na sinagoga um homem com a mão mirrada em dia de sábado. Mateus capítulo 12, verso 9. Olha só, os caras super espirituais,
super espirituais. Eles dizem assim: esse cara não é de Deus, ele está curando num dia de sábado, vamos matar ele? Vê se isso faz sentido na cabeça de alguém. Isso faz sentido? Nós somos mais espirituais do que ele. Ele está curando num dia de sábado, a gente não consegue curar. É demônio que está fazendo isso na vida dele. Aí a gente tenta matar ele, começa a conspirar para matar ele. Então quer dizer que curar no sábado não é de Deus, não. Matar uma pessoa é de Deus. É assim que funciona. Você vê que a religiosidade cega. Viu? Você acha muçulmano cego espiritualmente? Pois é, mas a história registra que cristãos também com cegueira, mandando gente para fogueira, mandando gente ser torturada, porque não lia nas cartilhas que eles achavam que seriam as cartilhas adequadas. Eu acho que o problema da religiosidade, dentro do que o senhor falou agora, é a dureza do coração. O coração fica endurecido e a pessoa não consegue receber mais nada, a pessoa não consegue mais ver o lado bom das situações, ela consegue só ver o lado ruim. Eu acho que esse é o problema. Muitas vezes, nesse caminho de religiosidade, os nossos corações endurecem e às vezes a gente está com o coração endurecido dentro da igreja e a gente não consegue receber mais nenhuma palavra. A questão de ouvir uma palavra, aquilo já não entrar mais, porque nós deixamos a religiosidade entrar nos nossos corações. É isso aí. Na verdade, quando nós somos muito implacáveis, muito duros, nós podemos nos tornar legalistas. Nós podemos nos tornar extremistas, sem aplicar misericórdia à lei, mas a lei pura, ela acaba sendo dura, porque é o padrão de Deus, mas nenhum de nós alcançamos o padrão de Deus. Então uma pessoa, quando se torna muito crítica, vendo problema em todo mundo, ela está vendo até a realidade. O problema não é ver o problema, porque a gente vê problema também, mas nós temos que lidar com a pessoa com misericórdia. Não é? Isso não significa ser tolerante com o pecado, nem reproduzir erros. Isso significa apenas estar amando o irmão e orientando o irmão no caminho que ele deve andar, e não tratando com dureza extrema, não é? Porque então nós nos tornaremos religiosos legalistas. Capítulo 12, verso 24, ele foi acusado de ser endemoniado. Outra vez, Jesus começou a mudar o tom do seu discurso, dizendo que cada árvore se conhece pelo fruto que produz. E concluindo, ele disse: vocês são raça de víboras, como vocês podem dizer coisas boas sendo maus? Aí o troço começa a desandar, né? Porque você vê que nós já estamos no capítulo 12 e nós temos uma sequência, a coisa foi crescendo, já tinham planejado matar ele, articular uma armadilha, uma cilada, não é? Então ele agora começa a tentar apertar o confronto, ser mais claro, ser mais duro, ser mais, eu não diria impaciente, mas tipo assim, chega ao limite, se não vai até aqui, vamos para um tratamento de choque, não é? Você já imaginou? Você chegar, imagina, o pastor chega no gabinete e fala assim: ó, sua víbora, você é uma víbora, você é mau, você é maligno no seu coração, você não é bom, como você pode produzir coisas boas? Uma vez eu fiz isso com o irmão, e o irmão não é que se converteu, rapaz. O nome dele é Celso Almeida, conhece Celso Almeida? Ele chegou, mas ele chegou assim, ele diz, né, que chegou grande, aí ele foi diminuindo, ele chegou e argumentou, contou uma história onde ele era um mocinho. Aí eu fiz em forma de pergunta, claro: você é um cara bom, né, cara? Ele: eu sou um cara bom. Se você é um cara bom, eu não tenho que argumentar com você. Você é um cara bom, pensa sobre isso. Você é um cara muito bom. E foi embora. E ele no dia seguinte voltou. Ele: pastor, eu pensei muito sobre aquilo, eu não sou bom não. Eu falei: agora você está começando a melhorar. Né? Aí a gente começou a conversar no outro tom. Mas assim, as pessoas às vezes se acham melhores do que as outras, porque nós toleramos em nós mesmos problemas e pecados que nós repudiamos nos outros. Às vezes tem pessoas que nós repudiamos, nós queremos jogar pedra, que fazem apenas coisas que nós fazemos no oculto. E a gente quer execrar o sujeito, né? Aí fica realmente complicado. A essa altura já havia indícios claros que as coisas se estreitariam ainda mais. Capítulo 18, verso 38, o chamam de mestre, mas em seguida pedem um sinal. Isso depois de curar um homem cego e mudo. Parece haver uma trégua, né? Mas Jesus sai do território deles, vai para a Galiléia e ensinava por parábolas os que queriam ouvir. Capítulo 15, os fariseus reaparecem.
Capítulo 15, versos 1 e 2. Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus, vindos de Jerusalém, dizendo, ele estava na Galiléia, eles vêm de Jerusalém dizendo, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão. Cara, olha só, os caras saem de Jerusalém, eles pegam um animal, montam em cima, andam, caminham 100 quilômetros aproximadamente, 100 quilômetros, para chegarem na Galiléia e perguntarem por que os discípulos dele não lavam a mão para comer. Cara, ninguém merece um negócio desse, cara. Os caras não têm o que fazer, não. Tem gente que parece que não tem o que fazer, cara. Parece que a atribuição do sujeito é a perturbar mesmo, tem o dom da provocação, o dom da atribulação, né? Jesus novamente age com uma paciência sobrenatural, mostrando para eles, né? Mostrando para eles e que eles quebram princípios e mandamentos importantes por causa das tradições. Isso era uma tradição que existia, né? E era uma tradição boa, uma tradição de higiene, de lavar as mãos antes das refeições, mas era um cerimonial que estava muito mais voltado para a higiene, mas como eles não entendiam naquela ocasião, Deus coloca como mandamento, um mandamento relacionado até à saúde, e eles não entendem, e eles ficam de certa forma, continuam perturbando. Capítulo 16, eles aparecem novamente, parece haver novamente uma trégua até o capítulo 19. No capítulo 19, o texto diz assim, então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando, dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Observe o seguinte, a pergunta é legítima. Várias pessoas já me perguntaram sobre divórcio, novo casamento, a pergunta é legítima, mas o texto diz o seguinte, então chegam aos pés dele os fariseus, provavelmente aos pés dele, isso indica que sentaram para comer com ele, para ouvir com ele, dando uma de discípulo. Mas o escritor percebe que era para provocar. Então, chegando ao pé dele os fariseus, tentando-o, disse. Aí lançam a pergunta. Ou seja, eles não queriam saber, eles continuavam com o mesmo coração. Capítulo 21, verso 12, expulsa os mercadores do templo e passou a fazer várias curas. Os sacerdotes fariseus ficaram indignados, porque ele agiu com uma certa agressividade em prol de defender o santuário, o lugar de se pregar a palavra que estava virando um mercantilismo. Estavam usando o templo para ganhar dinheiro. Você imagina se Jesus aparece hoje fisicamente aqui e faz isso? Rapaz, o negócio ia ficar estreito. Ia pegar muito em chicote. Ia pegar muito chicote. Ia derrubar muitos. Ia ter muito crente, muito cristão que começaria a desconhecer Jesus. Porque, infelizmente, existem alguns púlpitos que viraram balcão de negócios. Infelizmente. E isso existe justamente porque tem um monte de crente que só tem interesse, só está no Evangelho pelo que Jesus pode dar, e não por quem ele é. Não é? Ou seja, se há lobos, é porque há ovelha boba. Ovelha que não tem postura de ovelha. Não é verdade? Terminando aqui a sequência, capítulo 22, narra uma sequência planejada de investidas dos fariseus. Os fariseus se retiram e enviam os herodianos para o tentar. Depois vieram os saduceus e propõem uma questão teológica. Novamente os fariseus reúnem-se em conselho e fazem duas novas investidas em sequência, e novamente sem sucesso. E a Bíblia encerra o capítulo 22 com as seguintes palavras: e ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. A partir daí, nós entramos no episódio que nós lemos, uma censura clara de Jesus contra os fariseus. Ou seja, eles investiram todas as suas forças, todas as suas fichas para tentá-lo, para provocá-lo, até que, tipo assim, não dá, vamos agora deixar ele pregar e a gente vai tentar pegá-lo em alguma palavra. E Jesus vai e ministra esse sermão. Então você vê que não foi um conflito entre Jesus e os religiosos sem sentido. É uma sequência. O Evangelho de Mateus inteiro, e os outros também, narram conflitos entre Jesus e os fariseus. Interessante isso, né?
Agora a gente entra no que a gente gostaria de abordar, num tempo agora já resumido, mas era muito importante que a gente entendesse esse contexto, né? Características dos fariseus que devemos evitar. Eu listei 3 características dos fariseus denunciadas por Jesus nesse texto que nós devemos evitar, e 3 características dos discípulos que nós devemos imitar. Então, o que rejeitar e o que imitar. E a gente percebe, então, as características dos fariseus a serem rejeitadas. Primeiro, ensinam uma coisa e fazem outra. Façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Foi o que Jesus diz. Jesus, nesse texto, nos ensina a não sermos como eles. Se Jesus falou que não deveríamos agir como eles, é porque há riscos de nos tornarmos como eles. Sério, né? A religião pode nos tornar, queridos, pessoas legalistas. Isso é interessante, pastor, porque quando a gente ouve palavras desse tipo assim, a gente sempre direciona para outras pessoas e a gente perde a noção que nós podemos estar se enquadrando nesse estilo de vida, né? Isso é muito interessante. Porque quando fala, porque a palavra fariseu, hipocrisia, é uma coisa muito forte, né? E a gente até assim rejeita, mas se parar para pensar, nós estamos vivendo hipocrisia, e principalmente a gente que está no altar, né, ministrando. Porque como eu peguei o violão aqui, eu ministrei, gente... Os músicos são feras nisso, porque canta coisa que às vezes nem percebem, mas estão cantando, estão pregando com a... Né? E a gente faz a coisa, né? Peguei o violão, a gente cantou, mas talvez, será que eu tenho vivido aquela realidade? Será como que eu estou ao meu cristianismo? Não no sentido que às vezes eu estou triste por alguma coisa, não nesse sentido, mas no sentido de separação, de cristianismo, de evangelho. Então isso é muito perigoso para nós, né? E eu quero frisar isso. A gente ouve palavras assim e a gente pensa assim, não é comigo, cara, eu não estou vivendo, mas se a gente começar a deixar o Espírito Santo sondar os nossos corações, será que eu estou tomando atitude de hipocrisia? Será que eu estou tendo essa postura? Isso é muito interessante. Sim. Essa semana eu estava vendo até no Instagram de uma página que eu sigo, que pega GIFs do mundo gospel, e aí pega falhas, né? E aí falava assim, eu vou utilizar o púlpito para dar indireto para o meu irmãozinho. E aí, é realmente o que acontece. Pegou várias mensagens de realmente alfinetando o irmão. Eu parei para pensar, gente, isso acontece. E não só no púlpito, né? E às vezes a pessoa que está ali em cima, ela mesma peca por aquilo, sabe? Daquilo que ela está falando que o outro não tem que fazer. E assim, acabou sendo uma falha do mundo gospel, de tudo que foi falado, mas eu parei para pensar, às vezes dentro da igreja acontece, de verdade. Com certeza. É porque assim, o cristianismo, ele é uma religião extremamente ética. Os ensinos, né, os conceitos, os valores do cristianismo são extremamente éticos, né? A moral do cristianismo é praticamente inalcançável. E quanto mais ética é uma religião, maior risco dos seus seguidores se tornarem hipócritas. Exatamente. Né? Não que a intenção do cristianismo tenha sido essa, não que Jesus tenha desejado, Deus tenha desejado isso, não, mas Deus não pode ser menos do que Ele é para que a gente possa conseguir segui-lo. E a ideia de Deus ao ensinar o Evangelho nunca foi de que nós nos tornássemos hipócritas, de ensinar uma coisa que a gente não vive, pelo contrário. Essa não foi a ideia, essa não foi a visão. A visão era de nós nos sustentarmos uns aos outros, de nós ajudarmos uns aos outros, de nós investirmos uns nos outros, amar uns aos outros, ou seja, praticar aquilo que é ensinado no cristianismo, não é? Então, assim, isso é muito importante a gente ter essa percepção. Nós muitas vezes fazemos isso, ensinamos o que não vivemos e nos tornamos hipócritas. Veja que essa ligação, essa relação entre farisaísmo e hipocrisia, porque hoje são sinônimos, né?
Fariseu e hipócrita é uma coisa que se usa como sinônimo. Você é um fariseu, você está dizendo o quê? Que ele é um hipócrita. Mas essa relação, essa associação foi feita por Jesus. Até Jesus denunciar isso, não havia essa percepção. As pessoas achavam que eles eram tudo aquilo mesmo, mas não eram. E sabe o risco, pastor? A gente está ministrando, nós que estamos aqui, é que as coisas continuam funcionando. Por exemplo, eu posso ministrar louvor e a unção cair, mas eu, por um lado, não está vivendo uma hipocrisia. O senhor pode, talvez, um pastor, né, pode estar pregando e a palavra ser muito boa, mas ele não está vivendo isso. Então, o perigo do certo, de dar certo, né, é muito grande. E isso é muito... Então, veja só. A Bíblia diz que Jesus enviou os 12 e depois enviou 70, de 2 em 2, para pregar. E os discípulos voltaram, contando um monte de maravilha. Quem é que estava ali no meio deles? Judas. Assim? Ou seja, ele contou bênção também. Rapaz, nós impusemos as mãos sobre os demônios e obedeceu, expulsamos no teu nome. Judas estava junto ali. Mas a Bíblia diz que ele era ladrão desde o princípio. Ele sempre foi ladrão. Ou seja, querido, presta atenção nisso. Deus faz cura através de ladrão, se ele usar o nome de Jesus com fé. Os princípios de Deus continuarão funcionando. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que Deus é fiel, e ainda que sejamos infiéis, ele permanecerá fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. A palavra de Deus não pode ser negada. Então isso vai acontecer. Cabe a nós discernirmos que tipo de líder estamos dispostos a seguir. Frutos. Exatamente, é pelo fruto que se conhece. E algumas vezes isso é até escondido. As pessoas podem esconder determinadas verdades durante algum tempo, né? Enganar pessoas durante algum tempo. Mas ninguém vai enganar todo mundo durante todo o tempo. Então nós precisamos estar atentos a isso. As pessoas precisam, os seus discursos, suas palavras, suas ministrações precisam ser compatíveis com o seu comportamento. O que respalda o comportamento o que respalda a pregação de um pregador é o comportamento dele. Parece que ficou evidente para a multidão quando desceu daquele monte, né? Perceberam que Jesus ensinava com autoridade. Autoridade. Os fariseus não tinham aquela autoridade. Por quê? Por que não tinham autoridade? Porque não viviam o que pregavam. Eles começaram a perceber que havia uma diferença entre discurso e prática. E aí, com o convívio, você vai perceber isso. Eu acho que o principal lugar para se saber é dentro da casa. Esposa, filhos. Pergunta, se quer saber a índole, né, os passos de uma pessoa, pergunta a sua esposa, seus filhos, porque aqui na igreja a gente pode se mascarar, né? Isso aí. No púlpito é todo mundo crente, até os fariseus eram. Então, assim, nós como obreiros, como crentes, precisamos ser duros conosco mesmo. Eu tenho vivido essa verdade? Se eu não tenho vivido, eu não tenho legitimidade para pregá-la. Quando nós impusermos esse crivo a nós, não é o outro não, a nós começaremos a ser crentes mais legitimados. Você quer a legitimação do seu ministério? Viva o que você prega, não abra mão desse princípio, certo? Não abra mão desse princípio. Eu me lembro um dia, rapaz, isso eu já contei aqui no púlpito uma vez, faz muitos anos, cara. O Vitor Hugo, meu sobrinho, ele era pequenininho, ele fez uma malcriação ali embaixo. Vitor Hugo hoje ele estuda em Ribeirão Preto, ele está na USP, né, faz faculdade lá, e assim, já é um rapaz, mas ele era pequenininho, ele fez uma malcriação no domingo à noite ali embaixo. Mas eu peguei ele pelo braço, falei duro com ele: rapaz, olha só, você me respeita, e dei uma palavra dura para ele. Subi e viemos para o culto. Aí ele ficou choroso lá e tudo mais, e daqui a pouco ele subiu também. Rapaz, eu fiquei no incômodo, porque ele não é meu filho. Como é que eu peguei ele pelo braço? Tudo bem, é meu sobrinho, mas não é meu filho. Rapaz, eu fiquei no incômodo com aquilo, rapaz. Antes da palavra, eu peguei ele e falei: vem cá que eu preciso conversar com você. Levei ele lá embaixo novamente, ele foi desesperado, né? Pensei que agora ele vai me bater. Eu falei para ele: cara, olha só, eu não sou seu pai, cara. Você fez uma malcriação comigo, isso é problema seu e tudo, mas eu não tenho direito de pegar você pelo braço e te dar um sacode igual que eu te dei. Eu não bati nele não, mas peguei ele firme pelo braço e falei duro com ele.
cara, me perdoa, viu? Eu não vou fazer mais isso não, porque eu não tenho que fazer isso com você. Foi num momento que ele realmente fez uma malcriação, mas não justificava. E ele arregalou o olho, ficou olhando para mim. Falei, você me perdoa? E ele não sabia nem o que falar. Falei, querido, você me perdoa? Ele só balançou a cabeça e fala assim, eu te perdoo, tio. Eu te perdoo, tio. Então tudo bem, porque eu tenho que pregar. Pô. Já pensou se eu chego lá e Deus me dá uma palavra sobre amor ao próximo, como é que eu vou ter autoridade para pregar? Você entendeu? Ele entendeu? Acho que entendeu. Se não entendeu, eu pelo menos tentei, né? Eu subi e fui pregar em paz. Como é que eu vou pregar em paz, cara, se eu fiz algo que não deve se fazer com alguém que não está debaixo da minha autoridade, né? Vamos em frente? Mais algum comentário a fazer sobre esse ponto? Eu só acho que nesse ponto a gente chegou aqui, sobre vida cristã, foi uma coisa que eu até preguei aqui na quinta-feira. O principal lugar que a gente demonstra isso são nos nossos relacionamentos. Né? Eu lembro muito de 1 Coríntios, que fala, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu dê tudo que eu tenho aos pobres, falando, né? Ainda assim, né? Aí fala assim, o amor é. Aí começa a relacionar coisas, começa a falar coisas relacionadas a relacionamento, ao próximo. Então, eu acho que ele pega pesado ali no nosso relacionamento, isso aponta muito o nosso manifestar desse cristianismo, dessa vivência, de mostrar Jesus, é muito apontado nos nossos relacionamentos. Nosso relacionamento aqui na igreja, como irmãos, como eu sempre falava, que eu acho dentro da gente aqui do nosso meio, será que, cara, é um absurdo termos irmãos que não falam com outros irmãos? E existe isso, irmãos que ficam com mágoa de outros irmãos, então pessoas, né, que usam até assim, crente que fala assim, não deixa eu não levo desaforo para casa, mas crente tem que levar desaforo para casa. Sapo, não pavio curto, né? Cheio do espírito. Crente que fala assim, perca o amigo, mas não perca a piada, né? Então são crentes, cara, que nós precisamos entender isso, que isso é apontado com os nossos relacionamentos. O amor, como falei em 1 Coríntios, é manifestado em relacionamento. Eu ouvi uma história de um pregador bem conhecido no meio evangélico, que ele falou que levou a esposa num salão, que ela ia só dar uma passadinha, se eu não me engano era um salão, não vou lembrar de detalhes, tem muito tempo que eu ouvi isso, e ele ficou no carro esperando, posso ficar esperando no carro? Pode, que é rapidinho, e ela foi no salão, mas ela demorou muito, e ele começou a ficar irritado, eu vou embora, deixar ela para trás e tudo mais, e ela demorava, e passou muito tempo, ele disse lá o número de tempo que havia demorado, e realmente era uma coisa absurda para dar um pulinho lá. Ela fez cabelo, fez unha e deixou o cara, acho que esqueceu do cara. Ficou umas 3-4 horas lá. Aí, quando ela apontou e está vindo assim, ele falou, não, eu vou falar assim, eu vou falar e tudo mais. Aí ele falou que Deus falou no coração dele assim, você vai tratar ela como se você estivesse tratando uma irmã da igreja. Aí quando ela entrou, aí ele começou a pensar, como que eu faria se fosse uma irmã da igreja? Ela falou, querido, me perdoa, porque fulana falou que eu tinha que dar um jeitinho no cabelo, e depois fez mais isso, aquilo, tudo mais. Não, tudo bem, querida, tudo bem. Eu demorei, né? Até demorou um pouquinho, mas tudo bem, tá bom, não estava sem fazer nada mesmo, e foi embora. Porque era assim que ele trataria uma irmã da igreja. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Mas a mulher dele, se tratasse como trataria a mulher dele, porque a mulher, sabe qual é o problema? Território conquistado é território negligenciado. Sim. A gente negligencia o território que a gente conquistou. Já é meu mesmo? E ainda está preso pela palavra de Deus, é crente, não vai me deixar mesmo? Uhum. Aí faz o que quer, aí joga o nível, o padrão, né, a qualidade do relacionamento lá no chão. Viu? Vai aprendendo, você que está em lua de mel. Gustavo, está ouvindo aí, né, Gustavo? Falou que vai no salão, não fica esperando no carro, não. Não vai? Mas eu vejo nesse ponto ainda que a nossa vida com Deus reflete muito nisso. Eu percebo, e a gente trata isso muito no louvor, antes de ministrar, a gente fala justamente a oração para sermos um canal, né? E aí, a partir do momento que às vezes a gente não sente que a igreja ela flui,
A gente, poxa, a igreja não fluiu, a igreja não foi. Mas às vezes para a igreja foi. Para a gente que não aconteceu, sabe? E assim, não só aqui, vindo agora para a igreja, fora da ministração de tudo. Às vezes é assim, a gente fala, vou fazer o acontecer, às vezes numa célula, numa palavra. Poxa, acho que não foi. Não foi para você. Como é que está a sua vida com Deus? Então isso, eu também acredito que seja um reflexo daquilo que a gente vive em casa, no relacionamento, nosso dia a dia, nosso íntimo. Vamos lá, segundo ponto. Que devemos evitar na postura dos fariseus? Eles fazem o que fazem para serem vistos. Por causa do tempo, vamos trabalhar o terceiro e último ponto do que não fazer. Amam ser honrados diante das pessoas. Então eles fazem o que fazem para serem vistos, tá? Olha o que Jesus disse: alarga seus filactérios e alonga suas franjas, porque isso era público, né? Todo mundo via. Eles queriam mostrar publicamente que eram bons. Eles amavam o primeiro lugar, as primeiras cadeiras, as saudações nas praças, os serem chamados mestres, ou seja, eles queriam que todo mundo soubesse quem eles eram. Eu sou o fulano de tal. Tem gente que não suporta ser tratado pelo nome. Não suporta. O Sérgio, tem gente que me chama de Sérgio. E o que você faz? Eu não faço nada, meu nome é Sérgio. Qual o problema de me chamar de Sérgio? Mas tem gente que chega, pastor Sérgio, bispo, não, pastor não, bispo, se errar o cargo, o título aí já era, meu. Já era. Olha lá, chegou lá agora o irmão Danilo é membro lá da igreja lá na Alemanha. Depois ele ministro de louvor, depois de repente aqui no desfecho fica por aí, Danilo. Ele vai ministrar um louvor aí junto com você. Internacional. Vamos aproveitar. Fica por aí, não vai embora não, Danilo. Isso aí. Pastor Arcanjo vai gostar lá da Alemanha, ver a ovelha dele, né? Ministrando aqui junto com você. Então olha só. Que honra. Eles amam essa coisa, eles fazem as coisas para serem vistos, não fazem para servir. O coração não é de servo. Então, olha só, cara, isso daí é algo que a gente precisa rever, precisa repensar. Por que temos feito o que temos feito? Qual é a visão? Qual é o propósito disso? Não é? Porque às vezes a gente é um fariseu e a gente não se liga. Eu só quero exemplificar isso do lado bom. Eu tenho tirado algumas fotos, né? Até para colocar no Instagram da igreja, vou abrir um espaço aqui. Você que não segue Igreja Ceifa de Nova Friburgo no Instagram, vai lá, segue a gente aí, o Instagram novo da igreja, é um canal, né, que a gente está abrindo para mais informação, né, pastor? Então segue lá. Então, eu ainda não sigo, você acredita? Eu não sei mexer naquilo. Eu tenho que botar Gabriel para fazer eu seguir, eu não sigo nada, eu não sei. Te ajudo depois. Então, eu estou tirando algumas fotos, e eu fui tirar na salinha com as crianças. E tinha 5 crianças. E eu comecei a tirar foto, e aí eu fiquei vendo um professor da escola, né, da escola das crianças, ele ensinando a palavra, igual que tinha 300 pessoas. E aquilo me fez tão bem de ver a simplicidade, o amor, e o não querer o reconhecimento. Lá dentro da sala, escondida, ninguém vê. Não tem uma câmera lá mostrando o culto deles, tem nada. Ele pregando com tanto entusiasmo, aquilo me impactou. Não tem um holofote assim, no em cima não tem nada. Não tem. Então, é interessante isso. Esse exemplo nos mostra essa conduta certa, né? Esse coração no lugar certo, né? É isso aí. Quer completar? Então vamos caminhando para o fim, características de discípulo de Cristo que devemos imitar. Primeiro, ver a todos como irmão, é o que Jesus falou no verso 8. Nosso tratamento tradicionalmente é esse, né? Irmão, mas às vezes a gente chama o cara de irmão, mas trata igual um desconhecido, né? Chamar irmão é uma coisa, se comportar como irmão é outra bem diferente. Irmão tem liberdade que ninguém tem, mas irmão respeita limites também, não é? Irmão respeita as particularidades da pessoa, irmão ama, irmão ele faz do seu problema o problema dele. Eu gosto muito, vocês têm recebido através dos grupos de WhatsApp da igreja,
aqueles vídeos informativos do pastor Maia, da Missão Mais. Eu não o conheço pessoalmente. Nós estamos abraçando a missão de trazer os afegãos cristãos que estavam em perseguição, estamos ajudando nesse projeto, né? E sempre quando ele manda o vídeo, atualizando as informações, ele passa as informações e ele termina com a seguinte frase: não são eles, somos nós. São os nossos irmãos, são cristãos, né? Então isso é tremendo. Nós precisamos não apenas chamar a pessoa de irmão. Às vezes você não precisa necessariamente chamar de irmão. Eu não chamo Bruno de irmão Bruno e nem Manu. Aliás, esse tratamento eu só uso com pessoas que eu não tenho muita intimidade, ou com um senhor, uma senhora. Aí eu chamo o Altair, por exemplo, de irmão Altair. Eu tenho muita intimidade com ele, mas como ele já é um senhor, né, uma pessoa que eu respeito, né? É mais como um respeito, eu chamo ele de irmão Altair, né? Eu chamo assim algumas pessoas mais velhas de irmão, de irmã, ou então uma pessoa que eu não tenho assim muita intimidade. Então, alguém começou a te chamar de irmão porque você está velho, então. Mais ou menos. Mas já chama de pastor, geralmente não me chama de irmão, não, me chama de pastor. Não, tá. Não, só para eu saber se alguém, percepção, se alguém começar a me chamar de irmão, porque eu estou velho. Provavelmente, quando começar a te chamar assim. Não, você vai ter a ideia, eu não sei como é que é a gíria, o tratamento hoje, né? Na minha época, chamavam muito de primo, né? Fala primo e tudo mais. Eu tive a percepção que estava ficando velho quando começaram a me chamar de tio, entendeu? Era primo, aí transicionaram para tio, aí eu tive a percepção. Estou chegando nessa etapa aí. Estou chegando aí. Então vamos lá. Número 2, não amar a honra e o reconhecimento, mas reconhecer a Cristo. Né? Queridos, ser honrado é tentador. Não há nada de errado em você ser honrado, em ser reconhecido. Pelo contrário, a Bíblia diz que a quem honra, honra. Né? Precisamos dar honra a quem tem honra. O problema é que há alguns que não conseguem mais viver sem isso. Alguns vivem em função da honra. Ser honrado se tornou parte da teologia de nossos dias. Se você esquecer, cara, de botar o PR antes de algumas apresentações, você tem um problema. Se esquecer de chamar de apóstolo, de bispo, de sei lá o quê, de apresentar da forma adequada lá com as suas atribuições, entendeu? Eu chamo Manu de Manu, daqui a pouco ela vai dizer doutora Manu. Tudo bem, você estudou, você faz jus ao título, mas vou continuar, já vou avisando, vou continuar chamando de Manu. Não tem problema não, tomara que não. Tomara que não. Então assim, as pessoas, elas muitas vezes fazem questão disso, de um reconhecimento, e quanto mais gente tiver, melhor. Não é porque tem que saber que eu sou, não, pastor fulano, diácono Beltrano. Entendeu? É isso. Então, assim, isso é muito ruim. O camarada desce do púlpito depois de ministrar, depois de pregar, se não tiver alguém que elogie, que diga, rapaz, mas que palavra, hein? Muito bom. Rapaz, o louvor hoje foi bom, ó, Deus continue te abençoando. A gente fala assim, para a glória de Jesus. Glória a Deus, para Ele. Não foi Ele que cantou, não foi você, ô infeliz. Né? Saiba receber o elogio sem deixar entrar no coração. Poxa, que bom que eu consegui bater o alvo, fiz bem feito, eu posso me alegrar com o fruto do meu trabalho, ficar satisfeito com o fruto do meu trabalho, sem deixar o orgulho entrar. Não tem nada de errado nisso, cara, não é verdade? Agora, a gente tem que aprender a conviver com essas nuances da vida. Agora, o dia que ninguém elogiar também, não fica oprimido não, viu, irmão? Às vezes teve um irmãozinho, uma irmãzinha aí que recebeu e... amém. E às vezes não é muito bom mesmo, não. Tem dia que a gente não está com a palavra, cara. Tem dia que eu estudo, eu vou para o púlpito, prego, eu tenho a sensação que a coisa foi seca, que não fluiu. Não sei se no louvor acontece isso também, acontece? Então, eu acho que é Deus dando mesmo um sacode na gente. Às vezes, é que o Manu falou, às vezes acontece isso, a gente desce, a gente sabe quando não foi assim tão legal, e às vezes é nesse dia que alguém fala assim, rapaz, eu fui tão impactado pela palavra, pelos momentos do louvor, a gente não sabe, né? Pra gente às vezes é meio ruim, mas... Isso aí. E por último, ter coração de servo. Verso 11. Mostra, né, que a ninguém chamem de Senhor, mas nós viemos para servir, não é? Nós somos servos, nós fomos chamados para servir. Não basta... ser chamado de servo, nós temos que nos acostumar a servir, a ser realmente, nos comportarmos como servos, né?
Ter coração de servo. Às vezes o cara até se comporta como servo, mas para mostrar que é servo, mas dentro dele não tem nada de servo não, né? Então nós precisamos nos comportar e ter o coração de servo. A Bíblia, assim, o Evangelho é algo estranho até nessa questão da ética. A ética, como eu disse, é elevadíssima, né? E a ética cristã mostra que quanto maior é você, quanto mais experimentado é você, quanto mais atribuições tem você, quanto mais responsabilidades tem você, menor você é. Mais você foi chamado para servir. Então nós não fomos, crente, entenda, vamos entender, pastor Sérgio, entenda, crente, entenda, nós não fomos chamados para aparecer, nós não fomos chamados para recebermos dupla honra, tripla honra, para ser honrados por isso ou por aquilo, não é isso, o Evangelho não é isso, tá? Nós fomos chamados para servir. Nós fomos chamados para ser servos. Para concluir, nós precisamos aprender que mensageiro é uma coisa e mensagem é outra. Jesus nunca desrespeitou ou expôs os fariseus, eles que se expuseram. Os fariseus, estavam com uma autoridade que eles tinham dada por Deus, mas eles mesmos acabavam se expondo. Então não eram o título, não era o fariseu em si, mas o comportamento que eles tinham, né? E a gente precisa separar isso, separar o pecado do pecador, são duas coisas distintas, né? Qual o louvor que você vai ministrar aí? Vamos ver se o Danilo conhece, porque de repente você vai ministrar alguma coisa aí que o Danilo não conhece, aí ele não vai poder acompanhar, o cara não sei o que anda tocando lá na Alemanha. Quer vir aqui, Danilo? Qual o louvor que você vai ministrar aí? Eu vou ministrar quando a música esmorece, tem tudo a ver. Você conhece esse louvor aí, Danilo? Você não... Chega aí, chega para cá, eu vou te... Senta aqui. Senta aqui, Danilo. Dá a volta por lá. Pode chegar. Deixa eu apresentar o Danilo para vocês. Tenta abrir aí para a gente, Fabiano, faz favor. O Danilo, a gente conheceu ele lá da igreja da Alemanha. A igreja na Alemanha não é Ceifa, viu? A igreja na Alemanha é uma comunidade latina. Mas os pastores são Arcanjo e Elza, né, que caminharam com a gente aqui durante anos, continuam sendo pastores da igreja Ceifa. E o Danilo é um daqueles caras que, quando a gente chega lá, ele serve a gente mesmo, cara. Leva lá para comer, leva para passear. Ele e o Thomas, né? São os dois servos lá. Só que ele chegou de viagem, cara. Agora a gente levou ele para almoçar e depois ele foi deitar. Ó. Você pode ver que ele ainda está... Eu acabei de acordar agora. Acabou de acordar. Agora mesmo, sei lá, tem 15 minutos. Vê se você consegue contar. Se eu não conseguir, fica tranquilo, porque sábado amanhã vocês estão juntos e você vai estar mais tranquilo. Para quem acordou agora vai ser difícil, mas vamos lá. Como vocês quiserem. Vocês podem tentar. Senta aí. Som, ei. E som. Ao que está sentado no trono, Esteja o domínio, seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos. Poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso
Nós louvamos o teu nome, Pai, por esse tempo. Te agradecemos no nome de Jesus pela tua palavra que foi ministrada. Te glorificamos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas nesse dia. E pedimos que a tua graça esteja acompanhando cada um dos teus filhos, sendo liberada sobre cada família, sobre cada casa que está agora linkada junto conosco. Que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um. Eu te peço que o Senhor nos dê um restante de dia abençoado em tua presença, e te pedimos que o Senhor venha abençoar a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério, os nossos afazeres, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com as nossas vidas agora e sempre. Amém. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso,